Nesta edição, o programa TVDH fala sobre o sistema carcerário no Brasil. Eu, Marcelo Dantas, e o professor Manuel Moraes, advogado e cientista político, recebemos a assistente social Vilma Mello, presidenta do Serviço Ecumênico de Militância nas Prisões, o SEMPRE. Começa agora o programa TV Direitos Humanos. O TVDH é uma iniciativa da Cátedra Unesco-Unicap de Direitos Humanos Dom Helder Câmara, produzido por estudantes de jornalismo do projeto de extensão EduComDH, Comunicação e Direitos Humanos na Mídia, numa parceria com a Cátedra Luiz Beltrão de Comunicação, o Centro Dom Helder Câmara de Estudos e Ação Social, o Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais Sem Terra, o MST, o Centro das Mulheres do Cabo e o Centro de Cultura Luiz Freire. O que a população de estados como Acre, Amapá e Roraima, ou de mais de 5.000 cidades brasileiras têm em comum? Estes territórios possuem menos habitantes do que toda a população de pessoas encarceradas no Brasil. É o que nos indicam os dados da 17ª edição do Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Em 2022, foram registradas mais de 800 mil pessoas em cárcere. A cada 4, uma pessoa presa de forma provisória está aguardando julgamento. Mais de 40% são pessoas com até 29 anos de idade. Dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública apontam que em 2022 quase 70% da população encarcerada são de pessoas negras, com 442.033 pessoas, o maior índice na série histórica. No geral, há mais de 200 mil pessoas do que o sistema carcerário comporta: abusos, torturas e um projeto de ressocialização questionável são elementos que contribuem para perceber a prisão como um simulacro, como uma imitação da senzala. Enquanto o artigo 6º da Declaração Universal dos Direitos Humanos versa que todos têm o direito de serem reconhecidos como pessoas, a realidade se apresenta de outra maneira. Manuel Moraes, Vilma Mello, muito obrigado por toparem estar aqui com a gente discutindo sobre direitos humanos, e esse em específico, né, que a gente pega o extremo da vulnerabilidade para estar tentando entender como é que funciona esse sistema e como é que estão essas pessoas. Apresentei vocês brevemente, mas eu sempre gosto muito de pedir que vocês também se apresentem para o público que está nos acompanhando. Vilma, por favor. Parece que a idade ajuda a gente a ser a primeira. Eh, e eu fico muito satisfeita e agradecida por essa oportunidade, pois precisamos falar sobre o sistema penitenciário, porque lá não está pessoas de outro planeta, né, então as pessoas entram dentro do sistema penitenciário. Meu nome é Vilma Mello, eu estou presidente do SEMPRE, Serviço Ecumênico de Militância nas Prisões, coordenadora do Comitê de Combate à Tortura, presidente de conselhos da comunidade. Mas tudo isso, o SEMPRE está nesses espaços, inclusive com as pessoas, com outras instituições, criando uma coalizão de acionamento do sistema interamericano de direitos humanos. Estamos nesses espaços exatamente para lembrar que a prisão existe e que qualquer pessoa poderá ser preso. Você pode até dizer que não vai cometer um crime, mas você não pode assegurar que não será acusado de um crime. Professor Manuel. É isso mesmo. Em primeiro lugar, Manuel, eu sou professor da universidade, né? Estar aqui ao lado de Vilma para mim é uma honra. É uma militante histórica de defesa dos direitos humanos, não só da população carcerária, né, Vilma, mas de toda uma agenda de luta por direitos. E aqui na universidade coordena a Cátedra de Direitos Humanos Dom Helder Câmara. Gente, quando a gente se depara com esse assunto e associa com direitos humanos, eu acho que talvez seja a coisa mais, infelizmente, a coisa mais normal do mundo dizer que direitos humanos não é para bandido, né? Ou que o pessoal dos direitos humanos quer só que os bandidos tenham direitos. E a gente, quando vai se aprofundando cada vez mais, a gente acaba tendo essa percepção de que o sistema carcerário, o sistema prisional, ele acaba sendo como se fosse uma espécie de um sistema de violações de direitos, né? Em suas várias esferas. Essa leitura, ela está equivocada, Vilma? Muito equivocada e equivocada propositadamente.
porque direitos humanos é direito de todos. Basta ser humano para ter direito. As pessoas não sabem, ou é fácil que é manipular isso para as pessoas não entenderem, que os direitos constitucionais, os direitos fundamentais constitucionais, são direitos humanos. É o direito à educação, é o direito de você estar na escola, é o direito de você ser tratada bem dentro de um hospital, na saúde, de uma forma geral. É o direito que você tem de ir e vir sem abordagens policiais, de forma abusiva. E é o direito também das pessoas que trabalham em qualquer lugar, direito do trabalhador, seja ele na segurança pública, seja ele na universidade, seja ele aonde estiver, na casa de uma pessoa, entendeu? É preciso que as pessoas entendam direitos humanos para todos, até para quem está no sistema penitenciário. Ou seja, todos devem ser reconhecidos como seres humanos de direito. E o sistema penitenciário é um local que se trata de direito e que não se cumpre direito, né. Professor Manuel, e quando a gente está observando isso, a gente vai confrontando ou com aqueles dados do texto de abertura ou com outros dados, né? Dá a impressão também que é como se as pessoas que estão sendo presas elas estivessem perdendo todos os seus direitos, né? Como se ela estivesse num espaço totalmente ausente. A Vilma falou agora sobre a questão da saúde. A gente se depara com dados do CNJ que dizem que cerca de 62% das causas de morte das pessoas presas são por doenças associadas à superpopulação dentro do cárcere ou às condições precárias. Como é que funciona isso, Manuel? Funciona em função do pleno abandono que essa população está submetida, né? Como Vilma é testemunha, ela melhor do que eu sabe e vai falar certamente das graves. A situação é tão grave que o STF julgou o estado de coisas inconstitucional, que é uma forma jurídica de dizer que a situação do preso é tão grave que cabe, inclusive, do parte do Estado, pedido de perdão, de indenização, de danos morais pela situação em que a população está submetida. Há, portanto, medidas que Vilma certamente também vai falar, a partir de uma monitoramento da corte, né, Vilma, que permite o tempo ser contado em dobro para determinados presídios, como o caso aqui do Complexo do Curado, em função da gravidade da violação que representa essa situação de verdadeiro abandono que essa população é vítima. Bom, então já vou pegar esse gancho para a gente fazer um breve intervalo para voltar no segundo bloco e abrir com os relatos de Vilma. No segundo bloco, a gente tem a reportagem de Thales Alencar, que nos traz uma das maiores violações quando falamos sobre os presídios do país, a superpopulação encarcerada no Brasil. A gente volta no instante. Estamos de volta com o segundo bloco do TVDH, que nesta edição fala sobre o sistema carcerário no Brasil. Agora, a gente acompanha a reportagem de Thales Alencar. Bandido bom é bandido morto. Quem nasce bandido, morre bandido. Direitos humanos é para humanos direitos. Você provavelmente já ouviu alguma dessas frases. O problema desse tipo de pensamento é que ele revela uma narrativa rasa, construída a partir de uma visão limitada da segurança pública. É comum pensarmos que quanto mais bandidos presos, melhor, e que basta afastá-los do convívio em sociedade para estarmos mais seguros. Mas não é tão simples assim. Maria Clara Dávila, advogada popular e representante do Gabinete de Assessoria Jurídica às Organizações Populares, o GAJOP, explica o porquê. Vou começar dizendo pelo que não fazer, que é uma coisa que o governo de Pernambuco já disse que vai fazer, isso foi apontado, inclusive, no novo Plano de Segurança, é uma coisa que não funciona, que é construir novos presídios. Parece até inicialmente uma ideia boa, né? Enfim, nós temos
um presídio superlotado, então, a priori, a construção de novos presídios sana o problema. Isso é uma avaliação completamente equivocada, porque não tem nenhum lugar do mundo que construir novos presídios solucionou o problema da superlotação. A superlotação no Brasil ela é um gráfico exponencial. Se for consultar lá no site do DEPEN, que nós temos a evolução do nosso sistema, cada vez o nosso sistema ele cresce de forma exponencial. Então, a gente segue construindo novos presídios há muito tempo e ainda assim não dá conta do sistema prisional, porque a gente também prende cada vez mais. Acompanhe o raciocínio. Uma pessoa é presa e é obrigada a ficar numa cela, geralmente superlotada e em condições precárias, junto com outros criminosos, sem cama nem espaço para todos. Como são oferecidas poucas ou mesmo nenhuma alternativa para reintroduzir as pessoas na sociedade e no mercado de trabalho, a tendência é que, ao sair da cadeia, muitos permaneçam no crime. Não vejo, de fato, os governos se preocupando com isso, né? Não se tem um local que as pessoas vão após passar pela experiência da prisão que é voltada para pensar em acesso à educação, acesso a emprego, acesso à moradia. Moradia é um fator chave para pensar em ressocialização. Se as pessoas vão para a rua, se as pessoas não tiveram todos os vínculos familiares destruídos nesse processo, como que elas vão ser reinseridas? O Brasil possui hoje a 7ª maior população mundial. Em contrapartida, é o 3º no ranking das maiores populações carcerárias do mundo, com cerca de 832 mil detentos, de acordo com dados da Secretaria Nacional de Políticas Penais. Um crescimento de 257% desde o ano 2000. O estado de Pernambuco, por exemplo, enfrenta uma situação delicada. Segundo dados do Conselho Nacional de Justiça, a população carcerária do estado é de 34.590 detentos para 13.842 vagas, o que representa um excedente de 250%. Segundo estudo da World Female Imprisonment List, o Brasil ocupa também a 3ª posição na lista dos territórios com mais mulheres presas, somando cerca de 40 mil detentas, número que quadruplicou em um período de 20 anos. Esse crescimento exponencial pode ser explicado pela mudança na Lei de Drogas de 2006, que deixou nas mãos da polícia a distinção entre traficantes e usuários. A nossa atual Lei de Drogas de 2006, ela faz uma tentativa de diferenciação de usuário e traficante, mas hoje, na prática, o que acontece é que isso fica a cabo das polícias que estão realizando o policiamento ostensivo, né, em particular da Polícia Militar, e esse policiamento ostensivo ele recai sobre comunidades, sobre favelas, sobre territórios que já são constantemente criminalizados, né? Nós não temos um grande trabalho de investigação no Brasil, e em particular também em Pernambuco, que é voltado para, de fato, desestruturar grandes organizações criminosas, os grandes, de fato, empresários desse ramo comercial, digamos assim, que é o comércio de drogas ilegais. Eles não são atingidos, de fato, pelo que a gente tem hoje de legislação penal. É uma legislação que hoje ela atinge pequenos comerciantes do varejo de drogas, incluindo também usuários, pessoas que, de fato, acabam sendo esse alvo principal do policiamento ostensivo. São números e situações assustadoras, né? Manoel, eu queria logo te perguntar assim, a gente está vendo essa condição dos presídios superlotados, mas eu queria saber por que tanta gente sendo presa? Há uma certa distorção no direito penal, como disse a doutora advogada, por sinal representante do GAJOP, que tem feito um excelente trabalho Vilma, nesse trabalho de acompanhamento e de monitoramento, mas é em função da forma como é o que o ministro Silvio Almeida chama de racismo estrutural. E o sistema penitenciário ele é realmente uma reprodução de um modelo que impacta essa questão racial e periférica, né? Porque, na verdade, o que o sistema penitenciário tem feito é a contenção do capitalismo. Você tem uma população da periferia que não acessa os bens de consumo e, para conter essa população, você prende em massa. E utiliza-se para isso a lei de drogas, a própria falta de uma polícia, digamos assim, capaz e competente, né, de atuar do ponto de vista da prevenção, atuação na periferia de repressão,
a relação entre a questão do bem patrimonial, né, e, portanto, a preservação desse bem patrimonial está acima da vida, porque a qualidade de vida dessas pessoas é péssima, né? Então, tudo se volta em torno da ideia de que esse preso ele está lá porque é um bem para a sociedade você tirar essa pessoa, essa população. Mas há pesquisas que mostram que uma parte dessa população sequer está em prisão pena, ela está em prisão cautelar, chamada preventiva. Ou seja, a demora processual para que haja o julgamento e, portanto, essa população passe realmente a viver a prisão pena, quer dizer, passe a pagar aquilo que praticou, é também muito demorado. Então, na prática, a gente tem ali um processo em que muitas pessoas entram sem nenhum tipo de efetivo ameaça à sociedade e se integram em grupos de extermínio, se integram em grupos que são, na verdade, efetivamente criminosos, né? Então, não é à toa que se fala que o sistema acaba se tornando uma fábrica do crime, porque, de fato, o nível de violação é tão grande que a pessoa, para sobreviver, precisa se organizar nesses grupos são verdadeiras organizações criminosas, mas que se ele não tiver dentro desse processo, ele não sobrevive. Vilma defende, denuncia, né, Vilma, há séculos, há décadas, essa coisa dos chaveiros, que são estruturas que estão ligadas ao crime dentro do presídio. Veja, quem abre as celas e quem fecha as celas dentro do sistema são presos. E os presos fazem isso em função da correlação de força que existe lá dentro. Então é preciso repensar tudo isso, é preciso criar um processo de desencarceramento da população que hoje está presa, mas a partir, como bem disse a advogada do Gajop, a partir de um processo de educação. É preciso criar mecanismos, né, para que esse projeto de ressocialização seja realmente efetivado. Vilma, e quando a gente faz eu acho que mais tarde a gente vai retomar com certeza essa questão do chaveirismo, né? Mas quando a gente vê essa situação de dentro, né, da condição de vida das pessoas encarceradas naquele espaço, a gente faz um recorte, por exemplo, ao acesso à água. Como é que funciona? Porque a gente sabe que no mundo fora da prisão já há uma dificuldade enorme para boa parte da população, né, principalmente populações periféricas, populações negras, terem acesso, e essas mesmas populações, quando são presas, têm acesso também? Como é que funciona, Vilma? Pois é a reprodução do que existe na sociedade, né? Quantas pessoas também não têm acesso à água, né? E eu queria dar um recorte da prisão como um espaço de sucateamento jurídico-social, que reproduz toda a realidade aqui fora, lá para dentro. A falta de, a falta de investimento na educação. A falta de investimento na educação causa o quê? Pessoas sem habilidades profissionais adequadas. Você tem uma série de coisas e as pessoas vão sofrer de saúde porque não tem onde morar, mora em palafita, mora nas periferias. Isso tudo deságua na prisão, inclusive a água. Então, a gente tem hoje um sistema penitenciário sucateado jurídico-social, porque é preciso que a gente aprenda a fazer um link. Ninguém está dentro da prisão sem uma ordem judicial. Isso tem que ter, né, anuência do Ministério Público e do Judiciário. E eles também são responsáveis pela fiscalização. Eles são órgão da execução penal. Então, quando eu uso da minha fantasia do poder, que é um livro que eu escrevo sobre isso, na minha fantasia do poder punitivista, eu vou lá e jogo uma pessoa para lá, eu sou responsável por aquilo. Na minha avaliação jurídica, eu sou responsável também. Então, como se faz uma unidade prisional com a anuência da inauguração de todos, sem água? Né? Eu vou dizer porque eu sou simples assim. A gente vê isso em várias unidades prisionais. A unidade de Tacaimbó, a estrutura física dela é boa, mas ela foi inaugurada que não deixaram água. Quando foram fazer o poço artesiano,
a água era imprópria para o consumo humano. Aí vamos para o capital dos carros-pipa. E vamos vender água, né? Porque todo mundo tem um insight, um gatilho para ganhar dinheiro dentro da prisão, que os presos chamam dos COI. E aí vamos vender água pelo um preço ao outro. Água vendida dentro da prisão é um absurdo. Mas pior do que tudo isso é encontrar presos que tiveram problemas de saúde por conta de uma água contaminada, comprovadamente contaminada. Aí já fizeram alguma coisa, já estão nessa última inspeção, já fizeram alguma coisa, né? Mas ainda encontramos presos reclamando que ainda tem algum problema de saúde. Ou seja, gente, quando o sistema chega a esse ponto, e a água não é coisa só das unidades prisionais do estado de Pernambuco, não. É nacional também. Ou seja, estamos construindo Araçoiaba, né? O complexo lá de Araçoiaba. Alguém testou a água antes? Alguém viu a qualidade dessa água? Alguém pesquisou? Gente, é o mundo da fantasia, do faz de conta, que quem vai sofrer é pobre, preto e pretas, que estão lá na periferia. Porque quem tem dinheiro vai pagar um advogado, vai conseguir ter seus direitos garantidos. A gente tem pouquíssimos defensores públicos. Às vezes a gente vai, um defensor público aqui no estado de Pernambuco está fazendo 3 coisas diferentes. Então, para o pobre, assegurar a defesa dele é difícil. Só quem faz monitoramento em loco, quem está na linha de frente, percebe isso. Porque dados, a população não está muito acostumada com isso. Ah, tem 800 mil presos. Mas como eu sou Paulo Freireana, né, na minha lógica, eu vou dizer uma coisa para todo mundo repensar. Multiplique 800 mil por 5. Eu acho que a gente tem uns 4 milhões, né? Quando multiplica. Isso é o número de famílias com vínculos com pessoas presas. Ô, Vilma, e eu pegando essa deixa, né, de falar das famílias, que no próximo bloco a gente já vai tratar do processo de ressocialização, né? Como é para essas pessoas voltarem para a família? Isso acontece de fato? Há essa oportunidade? Então a gente volta já já, tá? Tá. Terceiro bloco, a gente tem o quadro Fala Povo, com Alex Souza, levando para as ruas a pergunta: você daria emprego a alguém que cumpriu pena? A gente confere as respostas já já. Estamos de volta com o terceiro bloco do TVDH, que nesta edição fala sobre o sistema carcerário no Brasil. Agora vamos ouvir o que dizem as ruas. É hora do quadro Fala Povo com Alex Souza. Segundo dados de uma pesquisa realizada em 2023 pela Secretaria Nacional de Políticas Penais, a Senapen, o Brasil conta com 644.794 pessoas privadas de sua liberdade. Desse número, 154.531 detentos exercem algum tipo de atividade laboral enquanto ainda cumprem sua pena. Mas esse programa de laborterapia não é acessível a toda a comunidade prisional, visto que mesmo com o oferecimento de cursos profissionalizantes, ainda temos uma baixa inserção da população prisional no mercado de trabalho. No Fala Povo de hoje, o TVDH quer saber: você daria emprego a alguém que cumpriu pena? A gente tem um sistema penal muito forte em que a gente crê na ressocialização, mas isso somente está na lei. E aí acaba que isso acaba sendo uma falácia do próprio sistema e do próprio Estado de Direito, que não permite essa ressocialização e meio que a pessoa acaba cumprindo uma pena eternamente. Com certeza eu contrataria, porque hoje em dia o sistema, né, o estadual, o penitenciário, né, ele
só está preocupado em prender, entendeu? E pós aquela prisão não dar não traz a ressocialização, que é trazer o preso, o que foi mantido em cárcere, de volta à sociedade, dando emprego, dando condições de vida, dando alimentação. E o que faz com que ocorra o tratamento vicioso dele voltar para as ruas, para cometer o mesmo crime, para roubar, para fazer os delitos que não somente pela vontade, em alguns casos, mas pela necessidade também. Como é que a gente vai se expor a um possível perigo quando a gente não sabe, de certa forma, o que o criminoso fez, o que pode ter gerado, querendo ou não, a pena. Então, eu acredito que seja passível a gente ver como uma possibilidade negativa também. Manuel, Vilma, eu confesso que me causou um pouco de surpresa de duas pessoas diferem que sim, contratariam, né? Porque quando a gente vai no dia a dia, né, no senso comum, no imaginário coletivo, as pessoas têm um medo ou até uma certa repulsa, por assim dizer, né? Não vou fazer nenhuma pergunta muito objetiva, eu queria mais escolher a percepção de vocês em cima dessa reflexão, em cima dessas respostas, Vilma. Eu observei o público-alvo da pesquisa, né? Pessoas que estavam fazendo direito, talvez tenha mais essa sensibilidade, né? A arquiteta, ela está numa outra vibe, ela está em outro sonho. Mas o pessoal aí assim, né? Como é importante a pesquisa e trazer as pessoas que estão no curso de direito, porque esses sim, eles deixam já transparecer que tem o conhecimento, né, da legalidade, da humanidade, do compromisso com direitos humanos. Não que a outra não tenha, mas ela tem ela está mais distante dessa realidade, entendeu? Mas eu queria que todas as pessoas pensassem nisso, porque do jeito que uma mãe, quando um filho nasce, ela não olha para ele e diz assim, vai cometer crime. Ela só deseja o que é de melhor para ele, né? A criminalidade, ela precisa ser mais pesquisada. Ela precisa sair do foco da segurança pública e entrar no foco das ciências sociais, mas das ciências sociais do indivíduo, da pessoa humana, né? A gente tem pouca pesquisa sobre isso. E esse resultado dessa pesquisa é exatamente isso, né? O pouco conhecimento que as pessoas têm e os medos que o próprio Estado produz e a própria mídia produz, né? As pessoas ficam impactadas. Até um dia aí que na sua casa, na sua família, tiver alguém que cometeu um crime e que ligue e peça, a senhora é dos direitos humanos? Aí sim, essa pessoa vai querer entender o que são direitos humanos. Deu para entender agora? Sim. É essa lógica. É uma prisão. Hoje a gente tem prisões, por exemplo, a gente tem aqui, eu tenho não, que o Estado tem. Mas eu sou o Estado, de qualquer forma, em outras, né? Nós compomos o Estado como pessoa. Então, eu quero dizer, a gente tem no presídio de Igaraçu, Fica em Pernambuco. né? Ali, em Igaraçu, que não é Igaraçu, já começa por aí, é Itapissuma. Fizeram no lugar, deram o nome pensando que era um município, mas fizeram em outro, para você já ter ideia de como é que são as coisas. E então, lá nós temos mais de 5.000 presos. Será que tem 5.000 vagas para essas pessoas estudarem? Será que tem oportunidade de dar para essas pessoas uma lógica digna para ele se ressocializar? Essa é a questão. Já vou pegar essa sua deixa. Manuel, e dentro do presídio, como é que está esses processos, essas políticas públicas para ter uma ressocialização, né? Porque recentemente a gente teve alguns casos, inclusive, Vilma, de denúncias por censura, né? Que determinados livros de literatura não estavam entrando em alguns presídios. Começou por Minas Gerais esse processo de denúncia, né? Apenas bíblias e autoajuda.
O preso ele é condenado pelo seu crime ou não, e está lá de alguma condição, ele é condenado por não poder voltar à sociedade e se empregar, e ele é condenado a estar ali em completa alienação. Pois é, na verdade, isso é um tipo de punição cultural, né? Que é inconstitucional, plenamente inconstitucional, e também do ponto de vista FELE-LDB, porque a lei da execução penal, ela abre o sistema de ensino para o preso. A pessoa que está em cumprimento de pena, ela tenha direito ao sistema de módulo da educação. É claro que não é o mesmo sistema que nós temos na escola aberta, mas é uma educação especializada, inclusive com capacidade de remissão de pena, né? Então isso é muito importante para o preso, porque ao momento que ele lê, né, Vilma, acho que são 2 dias, que equivale a 1 dia de remissão, né, ou uma quantidade de literatura que ele lê, faz resenhas, e isso cria uma métrica que, a partir do conselho penitenciário, é feito o abatimento de dias de prisão-pena. Então é muito interessante, isso é um incentivo à cultura, ao letramento, à formação, porque a cultura liberta, né? Veja, o corpo está preso, mas a alma pode, evidentemente, se fortalecer dentro de um sistema de processo de construção de sentidos. Porque, veja, se você brutaliza essas pessoas, o que é que você espera depois que elas saiam do sistema penitenciário? Quer dizer, se as pessoas são animalizadas, elas, quando saírem de lá, não vão ter perspectiva diante de uma sociedade. Então, na verdade, o que a gente pensa historicamente é de que aproximar o preso da sociedade, desse processo de ressocialização, é o que para a gente chama de processo civilizatório. Ou seja, eles estão ali, talvez, revitimizados por algo que nunca tiveram acesso. Quantos desses jovens e presos estão ali, mas não tiveram também acesso, antes de praticar algum tipo de crime, à educação, a perspectivas de vida, não é? Veja, há um conjunto de elementos que não são apenas um discurso, são constatados com pesquisas, com dados. A universidade tem feito muito, as universidades têm feito, né, uma contribuição importante de levantamento. Nós temos um avanço enorme com o CNJ, a partir de processos de controle de dados, porque a gente tinha época que, no Brasil inteiro, que nem o controle efetivo da quantidade de presos, né, você tinha, de fato, na unidade penitenciária. Então isso foi se tornando cada vez mais rigoroso, tendo em vista as graves violações de que esse sistema promove. Então, na prática, a gente tem uma dívida com a sociedade. Esse tipo de sistema que nós temos faliu, isso é notório, o sistema de justiça reconhece isso, mas ainda é incapaz de dar uma resposta que seja efetivo do ponto de vista da dignidade dos direitos fundamentais. A gente não está falando aqui de nada sofisticado, não. Aí, nesse momento do bloco, a gente foi às ruas escutar o que os estudantes tinham a nos dizer, né? E agora, um estudante que vai fazer uma pergunta sobre o tema para vocês. A gente volta já já com o próximo bloco com Educar para os Direitos Humanos, com Cecília Nascimento. Estamos de volta com o quarto bloco do TV Direitos Humanos, que nesta edição tem como tema o sistema carcerário no Brasil. Agora, Vilma Mello e Manuel Moraes respondem a uma pergunta enviada por quem acompanha o nosso programa. É o momento do quadro Educar para os Direitos Humanos, com Cecília Nascimento. Não são raras coberturas da mídia que denunciam o sistema carcerário brasileiro como precário e desumano. Seja na falta de alimentação correta, na má higiene, na falta de assistência médica ou na superlotação. Mesmo aqueles que conseguiram cumprir as suas penas ainda sofrem com muito preconceito, fora. E foi pensando nisso que o estudante Marco Antônio de Souza, das Ciências Políticas da UFPE, perguntou ao TVDH. Gostaria de saber sobre as condições em que vivem os presos no sistema penitenciário brasileiro e se elas estão de acordo com a Carta de Direitos Humanos da ONU, pois observa-se que existe um número elevado de situações humilhantes em que os encarcerados passam dentro das prisões, como superlotação das celas, abuso de poder por parte dos guardas, violência interna sem nenhuma garantia de segurança, dentre outros exemplos. A gente agradece a Marco Antônio Souza, estudante de Ciência Política, pela pergunta. Está na mão de vocês responder. Vilma, por favor. Bem, é excelente reflexão que ele faz. Eu acho que é uma pergunta reflexiva
Não é bem uma pergunta assim, diretiva assim, mas traz essa reflexão do que é o sistema. Ele traz na pergunta dele a reflexão do que é o do sistema penitenciário. Então, a superlotação existe por quê? Essa deveria ser uma grande resposta para o judiciário, para o Ministério Público. Por que existe superlotação? Porque os processos ficam, às vezes, esperando a pessoa fica encarcerada esperando 5 anos, 3 anos, por uma sentença. De quem é a culpa? Será só do Judiciário? Será só do Ministério Público? Ou será da Defensoria Pública? Ou de todos que podem dar encaminhamento? E a gente tem isso muito claro. Nós fizemos uma coalizão de entidades e acionamos o Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Primeiro foi a CID, em 2011, preste bem atenção, um ano. Em 2011, nós acionamos o SEMPRE, a Justiça Global, a Pastoral Carcerária e a Clínica de Direitos Humanos da Universidade de Harvard. Então, saiu a decisão das medidas, inicialmente as medidas cautelares da comissão, e, pasme, de 2011 a 2014, o Estado brasileiro, não é porque a relação não é com o Estado, o ente federado, mas sim com o Brasil, com a União. E aí pouco se fez, ou quase nada. Continuaram as rebeliões, continuaram. E aí, em 2014, a CID encaminha para a corte, e então vêm as medidas provisórias. Também com pouco andamento. A situação perversa, as pessoas dormindo em situação de rua dentro das prisões, não é em situação de rua que entrou dentro da prisão, não. É em situação de rua dentro da prisão, dormindo fora dos pavilhões. Isso tem que ser bem dito, para as pessoas entenderem como é que acontece. E então, em 2018, a Corte determina o cômputo em dobro, né, na garantia de direitos humanos, na perspectiva da garantia de direitos humanos, dizendo que quem cumpriu um dia na prisão, ele pode ser considerado 2 dias, é o cômputo em dobro. E então, nesse cômputo em dobro, a Corte também ela traz e respeita, não é, as leis brasileiras. Então, ela diz que aqueles que cometeram crime contra a vida ou de ordem sexual, crimes mais violentos, que ficasse, a orientação deveria ser do juiz que daria a execução penal. E que criasse uma comissão criminológica, e não aconteceu. E não aconteceu. Só em 2022, a partir de uma decisão do STF, aliás, do CNJ, de uma correição, é que a coisa começou a andar. Então, eu quero dizer a esse rapaz que a situação depende de uma visão da garantia desses direitos. Porque, por incrível que pareça, as pessoas são presas por garantia de direitos. Errou, foi para a prisão. Mas jogou lá, né? E vocês precisam visitar a prisão, convido todos para visitar a prisão, para entender que você encontra na sua entrada a Casa Grande, que é a administração, mas quando você passa disso, nos pavilhões estão as favelas prisionais, né? Então, são senzalas. E aí você encontra todas as negociações. E é simples falar manter a superlotação, porque você vai dizer que não tem policial penal para aquela quantidade de presos, que não tem mesmo, que não tem água para aquela quantidade de presos, que não tem isso, que não tem... Pois é. E de quem é a culpa? É minha? É sua? É dele? É do Estado.
que joga lá dentro e a gente tem uma sociedade punitivista, né? Punitivista porque somos punitivistas, desde a educação dos nossos filhos dentro de casa. É preciso que as pessoas também reflitam sobre isso. E isso dá garantia ao Estado a fazer o que ele quer como justificativa. Manuel, por favor. O parâmetro da pergunta é muito importante. O direito internacional, não é, admite esse tipo de situação que nós estamos passando de jeito nenhum. E Vilma muito bem explicou. O Brasil, por medidas cautelares, foi obrigado a contar em dobro por conta de uma situação de reconhecimento internacional da gravidade da situação. Então não tem como, não há paralelo, né, no mundo a situação que o Brasil passa. É de total insalubridade. E é, portanto, diante disso que precisa se tomar medidas desse tipo. Quer dizer, veja, a sociedade civil foi buscar o sistema interamericano para poder responder o Estado brasileiro a essa situação de tão grave violação de direitos humanos. Sim, Manuel, e com essa reflexão que a gente vai dar uma breve pausa para voltar para o quinto e último bloco. A gente volta daqui a pouco. Chegamos ao quinto e último bloco do programa TVDH, que nesta edição fala sobre o sistema carcerário no Brasil. Para isso, contamos com a presença do professor Manuel Moraes, advogado e cientista político, e da assistente social Vilma Mello, presidenta do Serviço Ecumênico de Militância nas Prisões, o SEMPRE. Estamos, infelizmente, nesse momento que queríamos falar muito mais, mas não dá tempo, mas sempre há a oportunidade para a gente dar aquele estímulo para quem está em casa, né? Então, eu queria já retomar uma conversa que o professor Manuel citou no segundo bloco, né? Que é a questão dos chaveiros, né? Do chaveirismo. Explica para a gente, Vilma, como é que funciona, o que é, onde ocorre. Em toda unidade prisional e em toda a realidade, onde existe mais de 3, existe 30 pessoas, aí você tem a representação na escola do representante de turma, né? Preste atenção. Mas aí na prisão, a gente não tem só o representante do pavilhão. Esse representante do pavilhão tornou-se chaveiro. Em algumas unidades, em cada pavilhão tem um chaveiro, ou uma chaveira, que eu também quero falar sobre isso. Ou uma chaveira, ou 2 chaveiras, depende. E eles têm poderes. Por quê? Uma unidade superlotada, 4 ou 5 policial de plantão, vai dar conta do que está acontecendo lá dentro? Então eles levam para castigo, eles batem, eles fazem a disciplina dele, a moda da casa que ele aprendeu, que é batendo. E aí, vende barraco. Para vocês terem, temos várias unidades prisionais onde as celas são transformadas em barraco. Agora eu pergunto, por onde entra o cimento, por onde entra, às vezes, até a cerâmica para a construção daqueles barracos ali dentro daquelas celas, dentro dos pavilhões. Então, esse chaveiro, ele tem um poder muito especial. Mas tem uma coisa muito triste. Ele é uma peça descartável. Muitos deles são assassinados quando saem da prisão. E isso, assim, eu estou dizendo como um se ligue para as pessoas. Eu tenho muita preocupação quando eu encontro um chaveiro que bate no companheiro e eu faço, gente, presta atenção no que você está fazendo. Mas ele está numa fantasia do poder tão grande, porque ele tem vários acessos, porque tudo ali gera dinheiro, tudo ali gera renda. E aí a gente vê também as unidades prisionais fazendo reforma, quando a gente procura o orçamento, cadê o orçamento? Público. Né? Todo mundo ceramicado, as coisas pintadas. E eu me preocupo muito com o chaveiro.
né? Porque geralmente ele também é o dono da cantina. Essas coisas todas acontecem no sistema penitenciário. Mas quem vai ser descartável? É ele. É ele que se dispôs, por um motivo ou por outro, a ser o chaveiro. Manuel, e a gente vê nesses exemplos reais, né, que Vilma trouxe, muitas questões que a gente consegue associar a tempos não tão distantes da história do Brasil, né? No intervalo você tinha citado da questão da época da ditadura militar, né? Que legado que ela acaba deixando para esse contexto, né? É sempre interessante a gente trazer isso para discussão, ainda mais 2024, um ano que se completa 60 anos do golpe, né? É isso, eu acho que o grande legado negativo, né, que a ditadura militar trouxe ainda para esse período de democracia é a lógica punitivista que Vilma denunciou. É uma lógica de construção de presídios e não de escolas, né? Por exemplo. É uma lógica de total falta de transparência. Nós não sabemos efetivamente o quanto se tem, quanto se gasta, embora que os fundos penitenciários subsidiem os estados. Ou seja, os estados usam esse fundo penitenciário para também equilibrar suas contas. Então, é uma situação muito perversa, porque na prática o que cada preso custa é muito menos do que se prevê do ponto de vista da legislação básica para garantir aquilo que a gente fala desde o início, que é a dignidade humana. Então, um sabonete dentro do presídio é comprado por um preço, a família tem que subsidiar, e quando não tiver esse subsídio da família, o preso vai se submeter a coisas internas dentro da prisão. E olha que a gente tem subgrupos dentro da prisão, né? A violência contra a população LGBTQI, a violência contra a população que tem outras questões dentro do contexto. Então, a figura das igrejas dentro da religião é outro tema muito complexo, né? Porque já começa a se discutir a proibição de templos religiosos dentro de presídios. É um debate fronteiriço, né, que vai ter que se pensar no futuro, porque de fato existe tráfico de influência dentro desse uso religioso, que ora foi uma coisa muito positiva, você ter capelões, né, ter um trabalho espiritual necessário naquele período, naquele contexto, mas como tudo no Brasil também se torna uma coisa desvirtuada, né? Então algumas dessas pessoas se tornam, saem do sistema com muitas propriedades, né, ricos. Então, se questiona como é que alguém dentro de um presídio desse se torna alguém que tem um sucesso, né? Quer dizer, então esse sucesso está vinculado muitas vezes a toda essa máfia que alimenta o tráfico de drogas dentro do presídio e tudo. Então, de fato, eu acho que esse programa, né, Vilma, nos alerta a sociedade para que esse tema seja discutido, seja pautado, seja refletido. Nós não podemos nos omitir diante do que está acontecendo cotidianamente no sistema penitenciário. E há muito tempo, né? Há muito tempo. É isso, sabe? Minha preocupação é essa. É porque eu me disponho a fazer esses diálogos. Eu me disponho porque são poucas oportunidades. Porque, de repente, quando se fala sobre a prisão, é para apresentar o currículo criminal da pessoa que está ali dentro. E isso só faz dificultar muito mais, né? Mas aí, por trás disso, é o pano de fundo para você esconder os maus tratos e a realidade ali das práticas de tortura, entendeu? Então, isso é muito importante. O investimento não só nas pesquisas que tratam de números. As pessoas precisam interpretar, passar para as pessoas a interpretação desse número, como eu passei, né? São 4 milhões, né, de pessoas no Brasil com vínculo com pessoas presas. E essas pessoas que sofrem, essas pessoas que levam comida para dentro da prisão, essas pessoas que são obrigadas a ter roupa diferenciada para entrar ali dentro. Fazer o enxoval dela para ela entrar e fazer o enxoval do preso, porque ela é quem leva tudo. E os nossos impostos estão indo para onde? Né? E o nosso investimento está indo para onde? Mas a favela está lá dentro.
né? A senzala está sendo reproduzida de forma pública. O que passou, a tortura que era privada das pessoas, dos coronéis da época da escravidão, hoje se transformou em garantia pública. Porque, se você sabe, aqui no estado de Pernambuco, em vários estados, a coisa é tão de justa forma, de justa posição, que alguns presídios ou penitenciárias, elas eram local de escravidão. A gente tem o Engenho São João aqui, lá em Itamaracá, né? Que foi um engenho de cana-de-açúcar. Vilma, e infelizmente a gente vai ter que encerrar, mas encerramos com uma boa reflexão, né? De que a partir do sistema carcerário do Brasil a gente consegue extrair muito da história do Brasil, né? Com certeza. Das suas representações, das suas relações de poder. Manuel, Vilma, a gente obrigado. agradece muito pela presença de vocês. Obrigada também. Já estamos com uma outra pauta ligado à temática das pessoas encarceradas também, em produção. Mais uma vez, muito obrigado e a gente se vê numa próxima oportunidade. Agradeço Obrigado, Vilma. essa parceria aqui de muitos anos. O TVDH é uma iniciativa da Cátedra Unesco-Unicap de Direitos Humanos do Helder Câmara, produzido por estudantes de jornalismo do projeto de extensão EduComDH, Educomunicação e Direitos Humanos na Mídia, numa parceria com a Cátedra Luiz Beltrão de Comunicação, o Centro do Helder Câmara de Estudos e Ação Social, o Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais Sem Terra, o MST, o Centro das Mulheres do Cabo e o Centro de Cultura Luiz Freire. Acompanhe a gente nas redes sociais e traga sugestões. Anota aí, @programatvdh.unicap. Estamos também no YouTube, nos canais Jornalismo Unicap e Cátedra Dom Helder. Lá você encontra outras edições do programa, sempre com o tema dos direitos humanos. Agradecemos pela companhia e até a próxima.